E aí galerinha do YouTube, salve salve novamente. Vídeo parte 2, a verdade sobre o Natal. E agora vamos falar de tudo agora do Natal. Quando começou o Natal, quando os cristãos começaram a comemorar o Natal, se esse ritual do Natal já existia no paganismo. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o paganismo no Natal. Então, né? Abramos essas Bíblias em Gênesis 9, versículo do 20, aliás, do versículo 18 a 27. Cadê? São estes os 3 filhos de Noé, e eles se povoam na terra. Os seus 3 filhos são Sem, Cã e Jafé. Versículo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, e bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fez saber fora seus 2 irmãos. Então Shem e Jafé tomaram a capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desvirados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizeram o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Adonai, o Altíssimo de Shem, e Canaã seja servo. Engrandeça o Altíssimo a Jafé, e habite ele na tenda de Shem, e Canaã seja servo. Quando, se vocês for ler, vocês vão ter mais detalhes. Mas quando Cã recebeu a maldição, toda a sua descendência também recebeu a maldição. Assim, um recebeu a maldição, a descendência também foi recebendo a maldição. Então vamos ver que descendência é essa. Está em Gênesis 10. São estas gerações dos filhos de Noé, Shem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Aí vamos agora ao versículo 6. Os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi: Seba, Havilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramá: Sabá e Dedã. Versículo 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Eleque, Acai, Calné, na terra de Shinar. Então, né? Os principais aqui que eu quero mencionar é Cuxi e Nimrod. Por quê? Cã, ele teve... É livre. É aqui, ó. Olha ali. Né? Os dois aqui que eu vou querer mencionar é Cuxi e Nimrod. Cã teve um filho chamado Cuxi. E Cuxi, com uma mulher chamada Shamiramis, eles dois teve um filho chamado Nimrod. Agora, por que Nimrod é chamado no versículo 9 de poderoso caçador diante do Senhor? Nada menos do que um rebelde. É isso que significa. Por quê? Livro de mitologia fala que... Livro de história, um livro chamado... livros de mitologias antigas. Fala que Nimrod matou seu próprio pai, Cuxi, e se casou com sua própria mãe, chamada Shamiramis. Sendo assim, ela se tornou sua mãe e esposa. Agora, teve outras coisas que ele introduziu na Babilônia. É tanto que o seu reino se chamou Babel, Babilônia. Porque de confusão. Começaram a adorar ídolos. A prostituição era grande na terra de Shinar. O primeiro ecumenismo mundial foi o que ocorreu na Babilônia. Enquanto o Senhor, o Adonai, queria que os povos se espalhassem pela terra, não, Nimrod fez ajuntá-los. Então vamos ver, né? Gênesis 11. Ora,
Em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Shinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os altos céus, e tornemos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Foi isso que Nimrod fez, enquanto o Senhor queria espalhar para que eles proliferassem por toda a terra. Não, ele fez ajuntar. Vamos aqui. Versículo 5. Então desceu Adonai para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que tentam fazer. O primeiro ecumenismo mundial tinha vários povos. Eles queriam servir? Serviram. E aí o que foi que aconteceu? Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. Desarte. O Adonai os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Adonai a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então, foi assim que surgiu novas línguas. Por isso que falamos japonês, inglês, português, italiano, e língua romana, língua grega, chinês, mandarim, vários tipos de língua. Por causa de Nimrod, que essas línguas foram... Antes era uma língua só, e era a língua hebraica. Depois surgiu outras línguas. A primeira língua que estava no mundo foi hebraica, depois começou a surgir outras línguas. Então, né? Depois que a Torre de Babel caiu, isso está no livro de história, está no livro de história e mitologias também. Quando a Torre de Babel caiu, o seu tio avô Shem matou o Nimrod. E aí a sua mãe esposa Shamiramis disse que ele não tinha ido para o cafuné do Júpiter. Disse que ele tinha ido para o Sol, daí se tornou Zeus. É tanto que se você for ver todas as mitologias, você vai perceber que o Sol é o que mais chama atenção. E aí ele tornou Zeus, o Baal, Júpiter, tanto faz. Então, ele se tornou a primeira deidade pagã babilônica. Aí a Shamiramis disse: já que ele é um deus, eu também sou uma deusa. Aí ela se tornou a segunda deidade pagã babilônica. Tempos depois, a Shamiramis dormiu com um dos seus sacerdotes nos tempos sacerdotais. Nossa, sacerdote nos tempos sacerdotais. Enfim, ela dormiu e ela concebeu um filho. E disse que ela não tinha dormido com ninguém, e sim que Nimrod, o Baal, o Zeus, reencarnou na barriga dela. E esse garoto é chamado Tammuz. Isso que eu estou falando está no livro de História e Mitologia. E sabe que dia esse Tammuz nasceu? Se você pensou nessa data, parabéns para você. Vou falar aqui para você só dar ideia do que eu estou falando aqui. Nasceu dia 25 de dezembro. Natal não significa natalidade? Então, eu vou explicar mais detalhes depois. Ele nasceu dia 25 de dezembro. Tempos depois, quando ele estava numa casa, quando ele já estava adulto, isso fala no livro de história, de mitologia. Quando ele era adulto, ele foi para uma caça, e nessa caça ele morreu junto de um tronco apodrecido. E a Shamiramis disse que lá nasceu um pinheiro. Quer dizer, lá nasceu um pinheiro. E aí, as sacerdotisas, com a morte de Tammuz, jejuaram por 40 dias e 40 noites, começaram a prantear, a jejuar. E aí, no final, começaram a dar presente umas às outras. Aí vamos agora aqui em Ezequiel capítulo 8,
Ezequiel capítulo 8, versículo 14, está escrito assim: levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Foi quando ele tinha morrido e as mulheres começaram a prantear. E aí, vejamos agora o versículo 16. Levou-me para o átrio dentro da casa do Adonai, e eis que estava à entrada do templo do Adonai, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Adonai, e com o rosto para o oriente adoravam o sol. Eles adoravam o sol. E quem era o sol? Nada menos que Tamuz, Nimrod, que é Zeus. E aí, esse pinheiro cresceu e as sacerdotisas começaram a pôr presentes nessa árvore, e no final começaram a dar presente umas às outras. Aí, aqui, eu não comemoro o Natal, mas minha família comemora o Natal e eu não gosto. Aí eles foram lá, compraram essa árvore de Natal aí. Tá vendo lá a árvore de Natal? Árvore de Natal? Vou te falar, a árvore de Natal é paganismo. Por quê? Abriremos agora nossas Bíblias em Jeremias 10. Jeremias 10. E olha o que fala: ouve a palavra que o Adonai vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro enfeito, com pregos e martelos fixos, para que não se oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Não podem falar, necessito de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer o mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Adonai. Tu és grande, e grande o poder do teu nome. Versículo 8. Mas todos eles se tornaram estúpidos e loucos, e seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. É isso que é a árvore de Natal. Agora, para comprovar o que eu estou falando, esse livro aqui, ó, datas comemorativas, se você for pegar a última página aqui, que fala sobre o Natal, aqui ó, Natal, ó, Natal, lá no finalzinho, quase no finalzinho, fala assim: a árvore desde as festas pagãs, adotada mais tarde pelos cristãos. Que árvore é essa, meu amigo? Nada mais, nada menos que a árvore de Natal. É isso que tá falando aí, da árvore de Natal, meu amigo. Então, segura as pontas, que no próximo vídeo a gente vai falar mais coisas. Se você está interessado, você vai clicar no próximo vídeo. Valeu e até a próxima.